que Deus envie tempestades e privações aos seus filhos amados? Será possível que Deus não só permita tempestades, mas será possível que o Deus envie tempestades, que Deus envie provações aos seus filhos amados, aqueles que Ele ama, aqueles pelos quais Ele entregou seu Filho com amor eterno? É possível que Deus envie tempestades a estes? Mais do que isso, eu quero fazer uma pergunta, e que talvez você nunca vai verbalizar isso, você nunca vai dizer, mas que pode estar no seu coração. Essa é a pergunta que pode estar no seu coração, quando você passa por terríveis, quando as coisas apertam. A pergunta que você pode se fazer é o seguinte: será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que a presença de privações e de temporais na vida de alguém significa que Deus não se importa ou que não ouve os nossos clamores? Será possível que Deus envie tempestades e privações na vida de alguém que Ele ama, e esse alguém clama a Deus: Senhor, tire de mim isso, Senhor, tire de mim isso, Senhor, tire de mim isso, e a resposta seja: não, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, quando você está fraco, é que você está forte. Será possível essas coisas, meus irmãos? Porque nós, quando estamos enfrentando provações e tempestades, ainda que a gente não tenha coragem de verbalizar, o que a gente pensa é: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve mais, há um muro entre mim e Deus, há uma separação entre mim e Deus, e por mais que eu clame, parece que Deus não se importa com o que está acontecendo na minha vida. Porque não é possível, é possível o amor e tempestade na mesma frase? É possível que a gente passe por momentos, noites escuras da nossa alma, sabendo que há um Deus que rege todas as coisas e rege todos os temporais? Eu quero encerrar essa introdução para a gente considerar o nosso texto lendo um trecho da carta de Elizabeth Elliot no seu diário pessoal. No seu diário pessoal, Elizabeth Elliot escreve no dia 13 de abril de 1948, aos 21 anos. Pense numa pessoa de 21 anos, com todas as suas incertezas diante dela. Porque a vida é uma caixa de incertezas, e às vezes Deus faz questão de quebrar as únicas certezas que a gente tem. A gente tem algumas, mas geralmente alguém com 21 anos não tem muitas certezas. Onde e como Deus nos guiará? Se você ainda não tem 21 anos, você pode pensar: poxa, eu não tenho noção do que vai acontecer, como Deus guiará a minha vida? E se você já tem mais, você pode olhar para trás e falar: como que Deus mudou muita coisa desde que eu tinha 21 anos? Meus irmãos, 21 anos foi o ano da minha conversão. Eu posso te garantir que muita coisa mudou desde que eu tinha 21 anos. Sonhos, projetos, tudo que eu tinha como certo foi virado de cabeça para baixo. Aquilo que eu tinha como lucro, eu comecei a considerar como perda, e as coisas se transformaram completamente. E Elizabeth, ela escreve o seguinte no seu diário: sinto a grande importância desse período específico na minha vida. Tenho 21 anos. Estou diante de um amanhã incerto, com a certeza de Cristo. Talvez esteja diante de uma vida de completa separação de tudo que eu amei. Mas abençoado será isso com o Senhor, que é o meu sol e o meu escudo. Ó, como eu oro para que Ele prevaleça em absoluto. Ela diz que ela está diante de um amanhã incerto. E nós estamos diante de um amanhã incerto, porque as tempestades bagunçam a nossa vida, transformam a nossa vida. E nós, todos nós, estamos diante de um amanhã incerto. Ou você pode garantir o seu amanhã, você pode dar certeza dele.
Todos nós, irmãos, estamos diante de um amanhã incerto. Mas se você tem a esperança de Elizabeth, você pode dizer como ela: estou diante de um amanhã incerto, com a certeza de Cristo. Talvez esteja diante de mim uma vida de completa separação de tudo que amei, de tudo que projetei, de tudo que eu desejei. Talvez Deus bagunce a minha vida, mas abençoado será isso com o Senhor, que é o meu sol e o meu escudo. Não importa se Deus bagunçar a minha vida, Ele é o meu sol. Eu enxergo todas as coisas à luz da sua grandeza e da sua beleza. Ele é o meu escudo, Ele que me protege em meio aos temporais. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que sim, Deus pode enviar temporais na sua vida. Eles podem bagunçar completamente os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias. Só que a certeza que nós temos é que o nosso Cristo estará conosco, mesmo em meio aos nossos temporais. Seja eles quais forem, o Senhor é o nosso sol e o Senhor é o nosso escudo. E o texto que nós vamos considerar hoje é exatamente um texto onde que a tempestade vem para os discípulos. E o que nós podemos aprender com a tempestade que os discípulos enfrentaram e as tempestades que nós enfrentamos? Eu quero convidar você a ler o texto junto comigo, a prestar atenção no texto que vai ser lido e ouvir o texto com fé. Texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Amém? Meus irmãos, assim diz a palavra de Deus. Ouça com atenção, com fé, com reverência. Naquela noite, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importa que morramos. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus bendito, nós estamos diante da Tua Palavra, e que apesar das dificuldades, que a Tua Palavra arrebate os nossos corações. Dê a nós, Senhor, um senso da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua beleza, para que nós possamos confiar no Senhor em meio aos nossos temporais. Tire do coração dos meus irmãos tudo aquilo que possa distraí-los, a música que nos atrapalha, e que nós possamos ouvir e prestar atenção tão somente à Tua voz hoje. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiro pintar o cenário diante de vocês, para que vocês entendam a profundidade desse texto que nós entendemos. No versículo 1 desse mesmo capítulo, é dito algo sobre o que estava acontecendo. É dito que uma multidão tão grande chegou diante de Jesus, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. E aí está o começo do ensino do capítulo 4. E se você observar todo o livro de Marcos, o Senhor Jesus era acompanhado por multidões. E onde que o Senhor Jesus ia, tinha multidões. Em certa ocasião, no começo do ministério do Cristo, foram levados para ele multidões de pessoas endemoniadas, enfermas, e ele curou todas elas. E depois de uma noite exausta de curas de multidões, imagine curar multidões.
Depois de Jesus curar multidões, todos vão dormir. E o Cristo vai orar. E o Cristo então se retira para orar, com todo o seu cansaço. Porque o Cristo leva o cansaço aos pés do Pai. Eu quero perguntar para você: você está cansado? Nós estamos em uma geração cansada. A gente faz muitas coisas, muitas atividades, mas onde nós temos colocado o nosso cansaço? E Cristo corre para o Pai, e Ele ora, então Ele passa a noite orando. E quando Ele está orando, quando chega amanhã, um discípulo fala: Senhor, onde que você está? Está todo mundo te procurando aí. Como assim o Senhor se ausenta? Vamos lá, Jesus, está na hora de pegar serviço, né? Você tem uma multidão aqui. Como assim o Senhor está orando? Faz alguma coisa, Jesus, tem multidão. Então Jesus vai, Ele atende, Ele serve, Ele ama, Ele caminha. Certo momento no Evangelho de Marcos, é dito que Jesus estava cansado, e Ele diz: vamos para o deserto. Ele chama os discípulos para o deserto, porque no deserto certamente eles teriam paz. E quando eles chegam no deserto, tem uma multidão lá. E o que Jesus faz? Ele expulsa a multidão? Não. Ele multiplica pão e peixe. Ele ensina, Ele serve, Ele ama de forma incansável. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, se entrega por nós, serve, dá a sua vida por nós. É interessante entendermos, meus irmãos, que o nosso Cristo nunca usou o seu poder em benefício próprio. De fato, Ele, quando Satanás o tenta, porque ele transforma pedras em pão, Ele responde com a palavra de Deus, apesar de estar faminto. Mas quando as multidões estão famintas, aí sim Ele multiplica. O Cristo veio servir e não ser servido. Eu pergunto para você: você é discípulo de Cristo? Meus irmãos, tudo gira em torno do Cristo encarnado, tudo gira em torno dele, da sua glória, e Ele veio servir. Nós que somos pó, queremos que tudo gire em torno de nós. Mas se nós somos discípulos do Cristo, nós somos convidados a servir também, a seguir os seus passos, a nos entregar também. E é dito que naquela mesma noite, na continuação do capítulo 4, verso 35, obrigado, irmão. Naquela mesma noite, ao anoitecer, já estava à noite, Jesus havia ensinado todo dia, estava exausto. Eles entram no barco, e Jesus então apaga. O Verbo eterno de Deus descansa. E quando Ele está descansando, o cenário começa a ficar estranho. Quem é que estava naquele barco? O Filho de Deus, mas junto com eles, pescadores. Só que é dito que houve um forte vendaval, verso 37, uma violenta tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco e enchiam o barco de água. Você não precisa ter muito conhecimento sobre como barcos funcionam, mas se um barco enche de água, o que vai acontecer com ele? Aquele barco iria naufragar. Não tinha outra situação. Os ventos batem contra aquele barco começa a se encher de água, de forma que os discípulos tentam fazer de tudo, tentam resolver de todas as formas, e não há como resolver, e Jesus está dormindo no barco. E o fato de Jesus dormir em meio à tempestade irrita sobremaneira os discípulos, porque os discípulos vêm até o Cristo, perguntam para Ele: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? E no decorrer dessa mensagem até o final, nós vamos considerar 3 perguntas. Primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? Depois a pergunta que o Cristo faz na calmaria para os discípulos. Então tem uma pergunta que os discípulos fazem para o Cristo, tem outra pergunta que o Cristo faz aos discípulos, tem uma última pergunta de assombro. E a pergunta dos discípulos final é: quem é este? Eu quero que você entenda de forma perfeita: quem é este que dorme enquanto seus temporais acontecem? Quem é este que, enquanto a sua vida está de cabeça para baixo, parece que ele não se importa, parece que ele está dormindo? Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção a tipos de temporais. E obviamente, quando eu aplico isso, eu estou dizendo que há várias formas de temporais. Qual é o temporal que você tem passado? Que tipo de temporal
que tem bagunçado a sua cabeça? Ou que tipo de temporal com que você tem que lidar, tem que trabalhar com ele? Meus irmãos, eu sei que tem, porque o seu coração é um temporal, ele sozinho. A sua vida pode estar muito tranquila, só você, com o seu coração, já é algo louco, já é porque o seu coração é assim, olha, ele é tumultuoso, no momento ele vai para extremos. Mas eu quero trabalhar alguns tipos de temporais de forma bem breve. Por que as pessoas sofrem, no geral? Por que há sofrimento no mundo? Por que há temporais? E o primeiro tipo de temporal que as pessoas podem enfrentar são temporais que nós causamos a nós mesmos. Pense aí na história de Davi ou na história de Jonas. Por que Jonas enfrenta um temporal? Porque ele mesmo desobedece a Deus. Porque Davi enfrenta dificuldades porque ele mesmo desonra o Senhor. E às vezes, muitas das coisas que você está colhendo hoje, muitas das causas dos seus temporais, do seu temporal de forma específica, é você que provocou ele. É você que fez de tal maneira que o temporal é inevitável. Ora, se você desobedece a Deus e Deus te manda pregar em Nínive e você vai para Tarsis, é inevitável que o temporal venha. Se você está vivendo uma vida longe da vontade de Deus, é inevitável que o temporal venha. Mas há outros tipos de temporal. Às vezes você sofre porque você faz o que é certo. Olha, por exemplo, o exemplo de Jeremias. Ele obedece a Deus, ele sofre por conta disso. O exemplo de Paulo, ele obedece a Deus e por conta da fidelidade a Deus ele sofre. Mas há vários outros tipos de sofrimento, talvez seja o seu caso. Nós sofremos também porque a gente está no mundo caído, meus irmãos. Por exemplo, nós enfrentamos sofrimento por conta de perda de pessoas que nós amamos. Considere o sofrimento de Marta e de Maria. Nós sofremos porque a gente está no mundo caído. A gente não consegue entender como funcionam essas coisas. E a Arielle morre nesse mundo. E o que a Arielle fez para que ela pudesse morrer? Que tipo de pecado que a Arielle tinha, que é uma irmã que morreu de câncer aos 31 anos? Que tipo de pecado ela tinha que eu e você não? Por que ela? E por que não nós? Por que a Arielle sofre? Por que vem sobre ela o sofrimento? Por que vem sofrimento sobre uma filha de 7 anos que perde a mãe? Filho de 3 anos? Por que a gente encontra essas coisas? Meus irmãos, porque a gente está no mundo caído. E no mundo caído tem essas coisas. Outra coisa, há sofrimentos enigmáticos que a gente não consegue dizer o motivo exato porque eles existem. Tome em conta o sofrimento de Jó, por exemplo. Por que Jó sofre, irmãos? Não é enigmático, a gente sabe. Mas Jó não sabia. Jó, quando estava sofrendo, ele não sabia o motivo pelo qual ele estava sofrendo. Só veio temporal na vida dele e bagunçou tudo. Matou filhos e acabou com tudo. E aí Jó não entende por quê. Mas nós que sabemos o fim da história, a gente sabe por quê. Porque Deus queria se revelar mais a Jó, queria mostrar mais dele a Jó. Mas nesse mundo caído, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que temporais vêm. Não tem como você fugir dos temporais, porque a gente está no mundo caído, mundo quebrado sobre o pecado, meus irmãos. Inevitavelmente, um dia, o temporal vai invadir a sua casa, a sua família, ou daquelas pessoas que você ama. E quando o temporal vier, qual é a pergunta que a gente faz? Qual a pergunta nós fazemos quando um temporal vem? É a pergunta dos discípulos no verso 38. Os discípulos perguntam no verso 38. Eles dizem: mestre, não te importa que morramos? Qual que é a questão dos discípulos? O problema dos discípulos não é sobre o poder de Jesus. O problema dos discípulos e a pergunta dos discípulos é sobre o amor de Jesus. Ele não pergunta assim: mestre, será que o Senhor consegue acalmar essa tempestade? Porque a gente não está dando conta. Será que o Senhor consegue? Ele pergunta: será que o Senhor não se importa? E esse é o nosso problema com Deus que pode todas as coisas. Os discípulos não duvidam que Deus pode, que o Cristo pode. Mas se o Cristo pode, por que Ele deixa? Nós não duvidamos que o nosso Deus pode acabar com um instante, com uma palavra, com todas as nossas tempestades e os nossos temporais. Nós não duvidamos disso. Mas se Ele pode, por que Ele permite? Será que o Senhor não se importa? Deus, o Senhor não se importa que a gente pereça?
E quando nós falamos sobre temporais e sobre descanso em meio ao temporais, o que você entende? Descanso em temporais, o que você entende? Vem o Cristo e acaba com os temporais, então nós descansamos, não é isso? Nós queremos ver o quê? O milagre de Deus. A gente quer ver Deus agindo. Deus, tem um temporal, então eu clamo e o Senhor age e resolve o temporal e eu fico tranquilo. Nós queremos ver o sinal, nós oramos pelo milagre. Só que é uma outra forma de entender descanso em meio ao temporal, e é exatamente o descanso do Cristo, que às vezes o temporal da sua vida vai se estender por algum período, mas você pode ter descanso, meu irmão, mesmo no meio do temporal. Duas coisas que eu quero trazer para vocês hoje. A primeira coisa é que todos os temporais são passageiros. Se você é filho de Deus, não tem um temporal na sua vida que é eterno. Todos eles passam, mas eterno é o Cristo e a sua paz. Isso é eterno. Agora, qualquer que seja o temporal que você esteja passando, meu irmão, ele pode durar toda a sua vida, mas ele passa. Uma característica dos temporais é que eles são passageiros. Meus irmãos, não existe temporais que sejam eternos para os filhos de Deus. Os temporais vão passar. Eu não sei que tipo de temporal você está enfrentando. Talvez as tempestades venham por causa daquilo que você fez. Você mesmo falhou. E talvez você vai colher a consequência disso durante um tempo. E talvez depois de um tempo, esse temporal vai se desfazer. E você vai conseguir dar passos mais seguros, sem que as águas estejam muito turbulentas. Mas às vezes não. Às vezes isso vai perdurar por algum tempo. Mas a esperança que eu quero que você tenha, e a certeza que eu quero que você tenha, é que não importa o temporal, ele vai passar. E que mesmo no meio do temporal, você pode obter descanso do Cristo, porque o Cristo te garante isso. Então nós perguntamos, e a pergunta é, por que nós temos medo dos temporais? Duas coisas, porque os temporais são maiores do que nós. Em segundo lugar, porque nós não temos controle sobre eles. Nós evitamos os temporais, porque a gente tem medo deles, a gente não consegue controlá-los. Por exemplo, os hebreus, eles ficavam ali no mar da Galileia, mas eles não se lançavam no alto mar, no mar duplo. Os hebreus, eles sempre foram um povo, não era igual os filisteus, que eram bons navegadores, eles nunca foram bons navegadores. Os hebreus, eles tinham medo do mar, porque eles sabiam que o mar e as tempestades são maiores do que eles, e elas são incontroláveis, nós não temos controle sobre essas coisas. E a verdade, meus irmãos, é por mais que a gente evite os temporais, eles vão chegar. É sua função evitar os temporais. Só que mesmo assim, pode ser que chegue alguns temporais na sua vida. Eles vêm inevitavelmente. Mesmo se você foge do mar, pode ser um vendaval, sei lá. Pode acontecer um temporal na terra também. Nós evitamos. Só que a beleza de tudo isso é que nós temos medo dos temporais porque nós não controlamos, porque eles são maiores do que nós. Mas, meus irmãos, há alguém que é maior que os temporais. Há alguém que tem poder sobre os temporais. E é nele que nós devemos confiar. E o Cristo está dormindo em meio ao temporal. E o que essa mensagem quer trazer para a gente, de meio a tantas coisas, é que o Cristo é o próprio Deus encarnado. A pergunta que fica é: quem pode aplacar o mar? Quem tem poder sobre a natureza? Quem que com uma voz, com um comando, toda a natureza se curva diante dele? Esse é o próprio Deus encarnado. Olha o que diz o Salmo 65, na página 4 do Ordem de Culto. Salmo 65, versos 5 e 7. Olha só quem pode acalmar temporais. És a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Olha que lindo. Ele é aquele que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas. Deus é aquele que pode dizer para o mar: cala-te. Mas não só isso, Ele pode também acalmar o tumulto dos povos. O nosso Deus, Ele é poderoso para acalmar as tempestades, não só físicas, mas as tempestades que nós enfrentamos. Ele é poderoso para isso, meus irmãos.
Isaías 50, verso 2: com uma simples repreensão eu seco o mar e transformo os rios em desertos. E o Cristo pergunta, uma vez que, então, Jesus está dormindo na polpa, os discípulos o acordam, desesperados, dizendo: mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça. Ele, com uma voz, dá ordem aos mares, os mares se acalmam, a tempestade aplaca e se faz grande bonança. Eu quero que você imagine essa cena. Imagine a cena de um barco naufragando, enchendo de água, e a situação está irreversível, não tem como mais sustentar. Jesus, a única certeza que aqueles homens acostumados com aquele mar têm é que a gente vai perecer, a gente vai morrer. Jesus, a gente vai morrer. O Senhor não se importa que a gente morra? Que a gente vai morrer é certo, mas o Senhor não se importa, o Senhor não está nem aí, o Senhor vai continuar dormindo, o Senhor não vai ajudar, o Senhor não se importa comigo, a gente vai morrer agora. Jesus levanta, diz para o mar: aquiete-se, acalme-se, silêncio, grande bonança. Imagine o tumulto, e num segundo depois, a completa paz. O barco provavelmente estava cheio de água ainda. Os discípulos, talvez, agora é a nossa parte de fazer alguma coisa, vamos tentar tirar aqui a água. O Cristo acalma e o Cristo se dirige àqueles que estão no temporal. E essa é a voz do Cristo para você que está no temporal. E o que o Cristo pergunta? Porque se tem uma pergunta primeiro para os discípulos, agora uma pergunta que os discípulos fazem ao Cristo, agora tem uma pergunta que o Cristo faz aos discípulos. Verso 40, acompanhe comigo. Então ele perguntou aos discípulos, depois de grande bonança, ele perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E essa é a pergunta que foi feita aos discípulos, e eu quero perguntar: você é discípulo? Então essa pergunta é feita para você também. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Meus irmãos, o que nós queremos no temporal? Nós queremos o milagre. Não é isso que nós queremos? Mas deixa eu te fazer uma pergunta: por que tem tanto milagre no livro de Atos? Por quê? Porque o milagre é um sinal para os incrédulos. O milagre existe para que aquele que é incrédulo, que não crê no Deus, ele possa ver e dizer o seguinte: é de fato, Deus é Deus. Então em Atos você tem uma profusão de milagres, para que essa mensagem seja conformada. Mas qual que é o nosso problema? Nós queremos viver de milagres. Nós queremos todo momento a intervenção divina nas nossas tempestades. E nós temos uma tempestade e a gente diz: mestre, o Senhor não se importa, intervenha e faça milagre. Porque nós queremos viver de milagres, que o Cristo faça os seus milagres. Porque nós queremos e porque nós desejamos tanto milagres? Porque nós tememos e não cremos. Será que cremos que o Cristo é quem ele diz ser? Ou será que a gente precisa de milagre após milagre, dia após dia, intervenção divina? O milagre é um sinal para os incrédulos. O Senhor Jesus diz: vocês viram e creram? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Bem-aventurados são aqueles que depositam confiança em mim, mesmo em meio aos temporais. E por isso que os temporais são pedagógicos, porque os temporais, eles não têm poder além do Cristo. Eu não sei se você reparou, mas qual que é a primeira frase que nós lemos hoje do texto? O Cristo disse para os discípulos: nós vamos para o outro lado. O que o Cristo disse? Nós vamos para o outro lado. No meio do caminho tempestade, a gente não vai chegar a Jesus, a gente vai morrer. Mas foi o Cristo que disse que ia para o outro lado. Independente do que aconteça, meus irmãos, eles iriam chegar do outro lado. Mas eles duvidam da palavra do Cristo. E nós, vez após vez, duvidamos da palavra do Cristo quando os temporais vêm. Porque quando os temporais vêm, nós queremos milagre. Nós queremos que os temporais sejam acalmados. E a gente quer bonança. Porque a gente quer viver conforme nós queremos viver. Nós queremos ditar as regras para o Cristo. E é verdade, todos nós sabemos que nós não controlamos temporais. Mas sabe quem que a gente quer controlar? Aquele que controla os temporais.
Já que a gente não controla os temporais, quem sabe a gente não consegue controlar aquele que controla os temporais. E a gente não consegue começar a dar ordens para Deus e dizer o seguinte: Deus, seguinte, vai ser assim minha vida, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Esse é o plano. Nesse plano não tem temporal. Então o Senhor pode vir, o Senhor pode intervir, o Senhor pode tirar os temporais. O Senhor Jesus vira para os discípulos, depois que os temporais acabam, ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eu quero perguntar para você: o que você tem medo? Você tem medo de quê? Você tem medo de qual tipo de tempestade? Seria tempestade política? Aí é difícil de crer, né, irmãos? Eu sei que Deus pode ter controle, mas se o Lula ganhar, não dá. Ou tempestade financeira? Você tem medo dessa tempestade? Tempestade relacional? Medo do comunismo, da doença, da morte, de demônios, de dor, de pobreza, de solidão, de velhice, de perseguição, de não ser amado? Medo do fracasso, talvez do fracasso ministerial? Será que os pastores têm medo? O que é fracasso ministerial? Meus irmãos, nós temos medo. Imagina se a IBR não vinha. Meus irmãos, a Igreja de Jesus já venceu, já triunfou. Nós não precisamos estar temerosos, Jesus já venceu por nós. Que tipo de coisa que toma o nosso coração com medo? Que tipo de medo te tira as noites de sono? No que você está depositando a sua esperança? Talvez medo de não ser reconhecido, de não ser valorizado. E todos esses medos, meus irmãos, medo de doença, medo de morte, medo de altura, de principado, de potestade, de demônios, de legiões, medo. O Senhor Jesus pergunta para nós: por que vocês estão com medo? Vocês não creem em mim? Vocês não creem que eu sou soberano sobre todas as coisas? Vocês não creem que eu tenho poder sobre os temporais? Vocês não creem que eu governo todo o cosmos? Vocês não creem que eu sustento todas as coisas pela palavra do seu poder? E o Cristo nos exorta hoje dizendo o seguinte, Marcos 5,36: não tenham medo, creiam somente. Meus irmãos, creiam, confiem em Deus, apesar das circunstâncias, apesar das tempestades, não importa o que aconteça, deposite a sua esperança no Senhor Deus. E aí nós encerramos esse texto com a última pergunta, uma vez que o Senhor Jesus já confrontou os discípulos, e uma vez que os discípulos estão assustados. E essa é uma mensagem de graça, né? O Robson, o Thales e o Vinícius falaram assim: não acredito que você vai trazer só graça, mas é só graça, porque tudo isso que eu disse é para ressaltar a beleza dessa última coisa. E nessa última coisa, meus irmãos, você pode depositar toda a sua vida, e todo o seu coração, e todas as suas esperanças. Os discípulos então, eles ficam apavorados, eles ficam extasiados sobre quem é este. Eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E por que eles ficam maravilhados? Porque para eles, uma coisa é bem diferente você entender que Cristo pode fazer milagres, de que Cristo é o próprio Deus. Se Cristo pode fazer milagres, e muitas vezes as pessoas usam isso como um Deus que você barganha e mexe com ele. Vem aqui, que hoje você vai ter a noite dos milagres. Porque no fim das contas, o que importa é o milagre. Então você busca o milagre, você quer o milagre, você está atrás do milagre, e você está atrás dessas coisas. Mas muito diferente do que crer apenas que Cristo é fazedor de milagres, porque isso os discípulos sabiam. Desde o começo do Evangelho de Marcos, Cristo está fazendo milagres. Ele diz para o paralítico: levanta e anda, o paralítico levanta e anda. Milagres é com Cristo, Ele faz essas coisas. Só que eles começam a se assombrar, porque eles começam a entender que o homem do lado deles, naquele barco, é Deus. E se Ele é Deus, o que importa no fim das contas não é o milagre, mas para que o milagre aponta? Para quem que o milagre aponta? Que é para o próprio Cristo encarnado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, se Ele é Senhor, a sua vida mais, ela não tem a ver com suas tempestades pessoais, porque as suas tempestades pessoais, elas vão passar, mas a sua vida tem a ver com a glória de Deus.
Então Deus, às vezes, Ele quer usar as tempestades pessoais para que você viva para a glória desse Deus, para que você confie nele, para que você deposite toda a sua esperança em Deus. E a gente termina perguntando: qual que é então a sua esperança? Qual que é a sua esperança nesse mundo de tempestades, nesse mundo de temporais? Essa é uma série que chama Temporais. E o objetivo de nós tratarmos essa série é que vocês comecem a ter noção de considerar a sua vida à luz do todo. Não como uma vida fechada em si mesmo, mas uma vida à luz do todo, da grandeza e da glória de Deus. Eu quero encerrar com 4 aplicações. Estão na página 6 da Ordem de Cultos, se vocês quiserem acompanhar. Difícil, né? Competir com o funk. É muito difícil. Mas a gente consegue. O funk vai passar. Os temporais também. Meus irmãos, a primeira aplicação de tudo isso que foi falado, o que você pode trazer para a sua vida particular? O que importa tudo isso que a gente falou? Para o seu temporal, para a sua vida, para o que está acontecendo com você? A primeira coisa é a resposta da primeira pergunta que nós fizemos, que é o fato de haver tempestades na sua vida. Não quer dizer que Deus te abandonou ou que Ele não te ama. Pelo contrário, às vezes as tempestades são os meios que Deus usa para demonstrar o seu amor e cuidado. Sabe uma coisa que a tempestade tem de bom? Ela não te deixa dormir. Ou deixa, né? Porque se dorme. Mas, no meio da tempestade você fica preocupado, você fica ansioso e você então preocupa com questões últimas da vida. Porque em grande parte da nossa vida nós estamos entorpecidos. De segunda a segunda, sabe qual que é a sua vida? Igual de um zumbi. A sua vida é igual de alguém que usa crack. Você vive sem pensar que você está vivendo. Você vai fazendo, você acorda na segunda, você faz isso, você tem sua rotina, você trabalha, você faz, você não considera as coisas. Você vai vivendo no piloto automático. Você esquece de considerar questões que são importantes para a sua alma. Você vai vivendo assim. Mas quando a tempestade chega, você considera essas coisas. Eu fui visitar um homem de 79 anos, completamente lúcido, com câncer terminal. Ele está na sua casa, porque já não há nada que possa fazer. Ele está completamente amado. Coloque as suas tempestades à luz desse câncer terminal. Será que elas valiam tanto a pena? Você se preocupar com elas? Se preocupar com as suas tempestades emocionais, com a tempestade financeira, tempestade relacional, o que está acontecendo na sua vida? Como que isso seria enxergado à luz de um câncer terminal, que a sua vida está para acabar? As tempestades, elas têm o poder de te acordar. As tempestades têm o poder de te tirar do seu mundo e te jogar para a realidade, para que você confie no seu Deus. E elas não significam que o seu Deus não te ama. O fato de você passar por tempestades não significa que Ele não te ama. Pelo contrário, às vezes é o amor de Deus para te tirar da sua droga, do seu entorpecimento, da sua série de Netflix, que você só vê isso, do seu futebol, das coisas que você considera maravilhosas, magníficas, mas que são pó. As tempestades têm o poder de te tirar da sua sonolência e te considerar coisas maiores. E às vezes é por isso que a tempestade chegou no seu coração. É tempo de você parar de brincar de sexo, fama e dinheiro, sabendo que daqui a um piscar de olhos você vai estar diante do Deus eterno. Nós somos como crianças que brigam com coisas inúteis, sendo que a eternidade está a um passo da nossa vida. Um passo, irmãos, um passo. Pare de olhar para você, pare de olhar para suas circunstâncias. Você estará diante do Rei em pouco tempo. Talvez a sua tempestade sirva para tirar você da sua sonolência. Ela não significa que Deus não te ama. Às vezes ela é a prova que Deus te ama. Até porque o nosso Cristo se lançou na maior das tempestades por amor a nós. O nosso Cristo se lançou, Ele recebeu a ira divina
Porque Ele nos ama. Os discípulos perguntam: mestre, será que o Senhor se importa? Essa é uma pergunta tola, mas é a pergunta que a gente faz. Mas eu quero mostrar para você por que ela é tola. Sabe por que essa pergunta é tola? Porque o Cristo está no barco. O Cristo já se encarnou, fez o bebê, Ele está lá no barco, porque Ele ama aquele povo, e o povo pergunta: será que vocês amam? Senhor, será que você me ama? Será que Deus te ama? Você pode dizer aquilo que o Deus eterno disse a Abraão: visto que não poupaste o seu único filho, agora eu sei que me ama. O que o Cristo nos dá? O que Deus nos dá? Ele nos dá o seu próprio filho, e por isso nós podemos ter a certeza de que Ele nos ama. Mas sabe qual é o nosso problema? Que Deus nos dá o seu filho e a gente prefere os nossos brinquedos. Deus nos dá o presente e a gente prefere a embalagem, igual a Lívia e toda criança, eu acho. Deus nos dá a si mesmo e a gente diz para eles: o Senhor não está bom para mim, eu prefiro os meus brinquedos, eu prefiro as coisas que me entorpecem, Deus. Me dá o meu crack, por favor. Por favor, mais uma série de Netflix ou mais um campeonato brasileiro. E a gente vai seguindo nessas coisas inúteis. Ou então mais um joguinho lançou, que legal. Ou mais um livro. Vamos nos enfiar em livros e esquecer da realidade. Pode ser essa a realidade também. E as tempestades, elas servem para nos tirar disso. E às vezes Deus manda porque Ele nos ama. A segunda coisa, meus irmãos: Jesus está dormindo no barco e está na hora de você ir. Está na hora de você descansar. Se a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, não há motivos para você temer. As tempestades não são fortes o suficiente para tirar vocês da mão do seu Pai. Eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me as deu é mais poderoso do que todas, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Meus irmãos, o convite da mensagem de hoje é para que você imite o Cristo, que em meio aos temporais você consiga descansar. Eu não estou falando que você não tem que agir, eu não estou falando que não tem alguma coisa que você tem que fazer, porque às vezes você se cavou num buraco tão fundo que você precisa de agir, você precisa de um plano, daqui 5 anos para a gente sair desse buraco. Aí você vai galgando os passos para sair das tempestades. Isso é certo, você tem que fazer isso. Só que mesmo em meio à tempestade, ao temporal, você pode fazer como Cristo. O Cristo está dormindo no meio do temporal, e a pergunta é: por que Ele faz isso? Porque Ele tem uma certeza de quem guarda Ele, e é o Pai que o guarda. E Ele não iria morrer no mar da Galileia, Ele iria morrer na cruz por nós. Então Ele não teme, Ele não se desespera, Ele sabe o fim que o aguarda, então Ele descansa. Em meio aos temporais, Ele descansa, Ele dorme, e você recebe hoje o convite para fazer isso. Irmão, aprenda a descansar em Deus, descansar na sua mão onipotente, sabe, descansar nos colos do seu Pai, pegar toda a sua miséria, todos os seus temporais, tudo aquilo que você faz de errado, e você dizer o seguinte: Senhor, está aqui a minha vida, os meus temporais, eu quero dormir junto com o Senhor, eu quero descansar junto com o Senhor, porque eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta da minha existência. É estranho as pessoas querem cuidar da vida do outro, né, gente? A gente não dá conta nem da nossa. A gente não dá conta nem da nossa vida. E o que nós somos chamados a fazer é: Senhor, está aqui a minha vida, toma conta dela, leva ela para onde o Senhor quiser. Não importa os temporais, importa se o Senhor está comigo no meio dos temporais. E agora eu me dirijo a você, que em meio às suas tempestades pede um milagre para o Senhor. Você faz isso? É óbvio, né, gente? Todos nós fazemos. Quando a tempestade... Se você não pede um milagre para o Senhor no meio das suas tempestades, é porque você não está no mundo. Quando a tempestade chegar, com certeza você vai pedir: Senhor, o Senhor não se importa, intervenha. E eu quero me dirigir de forma específica para você que pede um milagre. Você quer que Deus age agora, que Ele intervenha, que Ele acabe com a tempestade, porque você não pode ter perdido seu barco, porque o barco custou muito caro, por sinal. Eu me dirijo a você que em meio às suas tempestades pede um milagre ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem disse que o milagre vai trazer paz para o seu coração? Quem disse que vai? Você pede um milagre, o funk até parou, gente.
Você pede um milagre porque você está angustiado, você está sofrendo. É normal que a gente peça por milagre, e é justo que a gente peça por milagre. Pode pedir pelo milagre, pode pedir pela intervenção divina. Mas quem disse que o milagre por si só vai acabar com as suas tempestades? Quem disse que o milagre vai te dar paz? Quem disse que o milagre vai te dar descanso? Porque o problema nosso muitas vezes não são as tempestades externas, o problema são as tempestades internas. Somos nós mesmos os nossos problemas. E a pergunta que eu faço para você é: quem disse que o milagre vai trazer paz para o seu coração? Para haver paz em nossos corações, meus irmãos, milagres não são suficientes. Apenas o Cristo é suficiente. Só Ele pode trazer paz aos corações em tempestade. É Ele quem diz: eu deixo-vos a minha paz. A minha paz, Adão. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o Cristo que diz para a gente, irmãos, com um olhar de Pai. E aí está a graça dessa mensagem. É o Cristo que no meio dos maus temporais Ele diz: eu dou para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. Eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Sou eu que protejo você, sou eu que cuido de você, sou eu que velo pela sua alma. Eu te amo com amor eterno, e eu vou acabar com todas as suas tempestades. Você confia em mim? A pergunta que eu faço para você é: você crê nisso? Você crê que o Cristo é a paz? Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi entregue, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Meus irmãos, o que mais nós temos no mundo são pessoas que não têm nada de circunstâncias externas, que são tempestuosas, mas elas estão perdidas em meio às suas tempestades. Não há temor externo, não há problema financeiro, não há, mas é o coração, que é um coração inquieto, é o coração do homem que é o principal, gente. E é isso que Deus promete como paz para nós. Você quer receber essa paz? Você pode receber essa paz. Confie em Deus. E a última aplicação, meus irmãos, é que o Cristo porá fim em todas as tempestades que o seu povo se encontra. Tempestades não são eternas, elas passam. O nosso bendito Cristo já as venceu por nós e voltará em glória para enxugar todas as lágrimas. No fim das contas, o nosso Cristo nos promete, no fim da história, já está definido e garantido pelo próprio Cristo, que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E eu pergunto para você: você chora? Você está em meio a tempestades? Meu irmão, o seu Cristo é quem pode enxugar suas lágrimas. Por isso eu exorto você nessa mensagem: volte para o Cristo com toda a força, descanse no Cristo, confie no Cristo em meio às suas tempestades, seja ela qual for. A pergunta que fica então é: como nós podemos confiar no Cristo e descansar no Cristo? Se envolva com o povo de Deus. A igreja é as mãos e o corpo de Cristo na terra. No meio do povo de Deus você encontra o consolo que o próprio Cristo dá. Não se afaste do povo de Deus por conta dos seus pecados, por conta das suas tempestades. Carregue as suas tempestades por meio do povo de Deus, que é ali que elas serão amenizadas. É ali que a bonança vai ser feita. E você vai poder dizer como Davi: Senhor, me persegue por todos os lados. Quando ele está fugindo do filho dele, Absalão, ele está fugindo, ele está com iminência de morte, ele diz: deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha esperança. Eu quero terminar essa mensagem da forma como nós iniciamos, lá na introdução, respondendo as perguntas. É possível que Deus envie tempestades e privações aos seus filhos amados, irmãos? É possível. É possível que as tempestades venham, sim. A presença de privações e de temporais não significa que Deus não nos ama. Então, como nós devemos nos relacionar com essas tempestades? Da forma como que Elizabeth diz, escreve no seu diário. Ela diz: agora, eu espero que isso ganhe a profundidade que de fato tem. Você entenda como que essa jovem, com tanta incerteza na frente dela, qual é a certeza que ela tem? E eu quero que essa mesma certeza que ela tem domine o seu coração e domine o meu coração. Porque nós não temos muitas certezas.
Eu quero ter muitos filhos. E o que significa isso? Significa que eu vou sofrer muito, óbvio. Óbvio. Imagina se um filho meu vem com uma doença X. Eu vou sofrer muito, mas eu estou disposto a sofrer. Na verdade, eu não sei. Amar significa sofrer. Eu não estou disposto a deixar de amar. Eu não quero ser estoico e fingir que eu não sinto. Eu sinto. E eu vou lá com as minhas alegrias e com os meus choros diante do meu Deus, que enxuga as minhas lágrimas. Ele que sustenta a minha vida está nas mãos dele. E eu não sei o que ele vai fazer. O meu futuro é incerto aos 32 anos. O seu futuro é incerto. O nosso futuro é incerto. Mas se o nosso futuro é incerto e as tempestades podem vir, como nós podemos ficar? Nós podemos nos desesperar com as tempestades que podem vir. Ai meu Deus, será que ela vai vir? Se ela não vai vir? Se ela vai acabar comigo e não vai? Ela vai tomar conta? Meus irmãos, que as tempestades passem em cima de nós, mas que fique só aquilo que o Cristo espera que fique. Que elas venham, mas que a gente se mantenha firme mesmo em meio a tempestades. Diante de uma vida de incertezas, Elizabeth Elliot escreve em seu diário: sinto a grande importância desse período específico em minha vida. Esse período da sua vida é importante? Como que 2024 vai ser para você? Você tem planos para 2024? Certamente, eu tenho alguns planos, inclusive de vir mais neném. Mas eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho planos, mas a verdade é que cada momento da nossa vida, eles apresentam para nós com inúmeras possibilidades. E muitas coisas podem acontecer que mudam completamente a nossa história. Sinto a grande importância desse período específico em minha vida. Para nós, 2024. Tenho 21 anos, Elizabeth diz. Estou diante de um amanhã incerto, com a certeza de Cristo. Talvez esteja diante de uma vida de completa separação de tudo aquilo que amei. Talvez as tempestades tirem isso de você. Mas abençoado será isso com o Senhor, que é o meu sol e o meu escudo. Como eu oro para que Ele prevaleça em absoluto. Eu quero que você tenha essa noção. Deus, prevaleça em absoluto, de forma absoluta na minha vida. Que as tempestades tirem tudo de mim, menos o Senhor. A minha mãe se assusta com essas orações, né? Sim. Ela fala assim: Anderson, não ora isso. Eu não quero tempestade. Porque eu oro assim: Senhor, eu quero tão somente uma coisa. Eu quero uma coisa eu desejo: é parecer com o meu Cristo, é honrar o meu Cristo. E se para isso for necessário que o Senhor me quebre, eu estou aqui para ser quebrado. Eu quero que o Senhor me quebre. A minha mãe é assim. Porque é Ele que vai quebrar, mas é Ele que faz de novo. Ele que quebra, Ele que refaz. E por mais que doa a dor da quebra, Ele vai fazer um vaso de honra para o nome dEle. E é isso que importa, meus irmãos. Eu sou um vaso, eu sou pó, e ao pó vou retornar. Pouco me importa a minha vida, o que o Senhor vai fazer ou deixar de fazer. Importa só uma coisa: que Ele prevaleça em absoluto. Senhor, prevaleça na minha vida. Que as tempestades arranquem de mim todo entorpecimento. Que as tempestades arranquem de mim toda falsa confiança. Mas que eu confie unicamente no Senhor. Tome minha vida, Senhor. Aqui está. Seja para fazer como Ele fez com Jimmy Elliot, levando a vida. Seja para fazer como Ele fez com Elizabeth Elliot, sustentando durante muitos anos e vendo os netos. Não importa. Que o Senhor faça o que Ele quer. Amém? Vamos orar? Pense um pouquinho na sua tempestade. É difícil, né, gente? Como creu. É difícil. Que tristeza isso aí, né? Que tristeza, né, gente? Eles estão perdidos. Perdidos. Meus irmãos, que a gente não seja igual a eles, né? A gente fala assim: nossa, estão perdidos, mas a nossa esperança está igual a dos ímpios, né? Que não seja assim. Que a nossa esperança seja diferente deles. Que o Senhor Jesus seja a nossa esperança. Sempre. Que a Ele seja dada toda a glória. Que Ele seja engrandecido na nossa vida. Vamos orar. Deus bendito, nós temos conforto no Senhor, porque é o Senhor que nos dá esperança em meio